Eu nem queria gravar nada agora de manhã, mas depois de analisar as contas que estão sendo abertas, estão no Tribunal de Contas, cara, eu preciso falar. Só em alimentação no avião presidencial, Bolsonaro gastou 2 bilhões e 600 milhões. Presta atenção nesse número. 2 bilhões e 600 milhões de reais em alimentação, em gastos com alimentação nos jatos presidenciais. Sempre viajou com 2 jatos, um e um backup. Uma comitiva sempre gigantesca e desnecessária. E algumas vezes mandou o avião presidencial levar gente para os países árabes. 38 vezes, para ser mais exato, sem a presença dele. Um absurdo, cara. Mas não é só isso. 467 caminhões de lixo comprados para distribuir para a prefeitura superfaturados. Na proporção seguinte, porque tem caminhões pequenos e caminhões grandes, então os preços não são iguais. Mas na seguinte proporção, um caminhão que custa 300 mil, faturado por 1 milhão e 200 mil. Multiplica isso por 400 e vocês vão ter ideia de quase 1 bilhão de desvio de superfaturamento em caminhões de lixo. Máquinas e tratores. Existem notas de compra de máquinas de terraplanagem, pás carregadeiras, que na verdade não foram entregues máquinas agrícolas no lugar. Ou seja, ele deu de presente para o agro da soja, o agro do gado, máquinas agrícolas de presente. E não são 10, 2, são mais de 1.000 unidades. Isso explica a grande fortuna deles. A mansão comprada numa das palmeiras lá em Dubai pelo Dudu Cotó, a mansão comprada em Miami pelo Flávio Bolsonaro. Isso explica o desvio todo, essa família cheia de dinheiro. É o nosso dinheiro. Isso explica, inclusive, o que o COAF apresentou, que antes de aparecer o Chupetinha pedindo Pix para Bolsonaro, com as datas anteriores àquele dia, quase 16 milhões já haviam sido feitos Pix, transferências para a conta de Bolsonaro, que são lavagem de dinheiro, e agora está sendo investigado. Por quê? Porque quando começou a pedir os Pix, na verdade foi 1 milhão e pouco naquele período. E mesmo assim, pessoas que haviam transferido antes, também transferiram naquele período. Sim, tem inocentes que transferiram seu dinheiro suado do trabalho, acreditando nessa mentirada toda, mas foram poucos. Sem sombra de dúvida, esse orçamento secreto, onde se liberava dinheiro apenas por uma nota de contrapartida, sem investigação, sem apresentação da emenda anteriormente, é o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O Brasil, se não fossem todos os desvios que Bolsonaro fez, promoveu e permitiu que acontecessem, seria hoje a terceira economia do mundo. O Brasil tem um PIB superior ao da Rússia, mas não presta 10% dos serviços públicos que a Rússia presta à sua população. Não investe 10% do que a Rússia investe em defesa, em ciência e em tecnologia. Bolsonaro destruiu o país. Bolsonaro criou um sistema de corrupção institucionado muito maior do que já existiu. E não é à toa que ele pegou o Moro para ser seu ministro, porque o Moro tinha feito isso com a Lava Jato. A avaliação é que o Moro tenha faturado perto de 30 milhões com os golpes da Lava Jato, no próprio bolso. E aquele esquema dele trabalhar na Álvares Marçal para recuperar a Odebrecht, só de negociações e esquemas de ajustes e renúncias fiscais, a Odebrecht recuperou mais de 4 bilhões. Para quem devolveu 3 ponto alguma coisa, são no lucro, né? Com a vantagem de poder ter demitido milhares de funcionários e ter se livrado dos problemas trabalhistas que o Moro também ajudou a resolver. O Brasil foi vítima de um golpe de longa data, que começou com o impeachment da Dilma, começou antes com a Lava Jato na mão do Moro, começou antes quando o Moro aliviou todo mundo no Banestado, lá na fundação do PSDB. O Brasil foi vítima de anos de golpe. E eles sabiam que se a esquerda assumisse mais uma vez o mandato,
esses esquemas iriam ser quebrados mais uma vez. O próprio Bolsonaro falou que se a esquerda voltar ao poder, nunca mais a direita elegerá um presidente. E todos seremos presos. Ele falou. Ele falou. Pois é o que está acontecendo. Significa que não há corrupção em governos de esquerda? Não. A corrupção é feita por CPF, por pessoas. Agora, existe o combate à corrupção nos governos de esquerda porque as transparências são mantidas. Então, quando alguém descobre algo errado, é apurado. Se for apenas intriga da oposição, fica só na intriga, mas se for verdade, é tirado fora. Infelizmente, não dá para impedir que a alma humana continue sendo podre na política. Mas dá para criar mecanismos para descobrir quem são os podres e tirá-los fora. E é isso que a esquerda faz. A esquerda dá autoridade às instituições de investigação e de julgamento, de punição, de apuração, aos tribunais de conta, valoriza as pessoas sérias, para que a seriedade possa ser aplicada a todas as pessoas. O governo Bolsonaro é, sem sombra de dúvida, mais corrupto da história da humanidade, pelo menos do Brasil, que se conhece é. Ele conseguiu em um mandato, e mais os 2 anos de Michel Temer, que foi o preparador do berço para isso, o amigo dele, aquele que escreve cartas para apaziguar as coisas. Eles conseguiram ser mais corruptos que todo o período militar, com Delfim Neto, Geisel e esses imbecis que estragaram o país, e faliram milhares de empresas. E de fato, o Bolsonaro faliu mais de 400 mil empresas em seu período. Podem acreditar, o Brasil está sendo libertado e é pelo povo. O povo que enxergou que precisava colocar um líder de verdade no país, que cometerá erros sim, porque ninguém é perfeito, mas que os erros serão apontados e ele fará correções. Como ele mesmo disse na campanha, o que eu errei no primeiro mandato e no segundo mandato não quero repetir aqui. Aprendi com os meus erros. A primeira coisa quando uma pessoa se renova é quando ela tem arrependimento. Porque sem arrependimento não há perdão. Pedido, protocolo, isso não é arrependimento. Isso é apenas subterfúgio. Arrependimento é se arrepender de verdade daquilo que fez de errado. E é assim que está sendo esse governo de esquerda, pensando na evolução do país. E não pense em pequeno. Ele vai usar o jato comprado por Bolsonaro para as Forças Armadas. Esse jato foi comprado pelas Forças Armadas para servir de transporte, revo, treinamento, etc, etc. Porque faz parte do esquema de investimento nas Forças Armadas. Como o Brasil não compra centenas de caças como faz os Estados Unidos, então ele prepara os seus pilotos, seus mecânicos, em aviões que possam ter uso misto. E esse avião está obsoleto para as Forças Armadas, já cumpriu seu papel escola. São 2, na verdade, comprados pelo Bolsonaro. E um agora vai virar avião presidencial porque o país está arrumando a 4ª economia do mundo ainda no final do ano que vem. E precisa ter um avião que tenha capacidade intercontinental de combustível, de transporte e tudo mais. E não acreditem nessa mentira de que tem suíte. O avião presidencial também tem suíte. Deixem de ser bobos. E o avião backup também tem suíte. Então não fiquem pensando nessa bobagem não. Pensem grande como é o país. E deixem de ter essa síndrome de vira-lata. O Brasil precisa se destacar no mundo. Aliás, dê uma olhadinha na Elibras, que fabrica helicópteros sob licença da Airbus e que fabrica um helicóptero de combate e exporta para o mundo inteiro com peças 100% nacionais, inclusive os mísseis, que são considerados os melhores para helicóptero. Os Estados Unidos é o maior comprador da gente. Dê uma avaliada antes de falar besteira, tá? Vai estudar um pouquinho, sai da bolha e vem para o mundo.